Eu vou entrar num outro ponto dessa série de mensagens, que é sobre o homem nas 3 dimensões, ou seja, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Eu tenho que te explicar cada ponto do ser humano. O que é o meu espírito? Vou te explicar. O que é a minha alma? Também vou explicar para você. E o corpo? O que eu faço com cada parte do meu ser? É o que eu vou começar a te explicar nessa segunda fase da nossa série Crescimento Espiritual, para que você possa crescer e identificar o que tem que fazer. Começando agora em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim, ó. Vamos juntos? O que diz 2 aos Coríntios 5, 17? Assim que, se alguém está em Cristo. Isso aqui é um ponto que uma outra hora eu vou voltar com você, tá? O que é estar em Cristo? Vamos lá. Porque eu quero pegar essa parte aqui, ó. Nova criatura. Aí diz aqui, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez o quê? Novo. Olha que interessante. Quem é que está em Cristo aqui? Diga glória a Deus. Então a Bíblia está dizendo assim para mim e para você, que se nós estamos em Cristo, eu estou em Cristo, eu estou em Deus, nasci de novo, como eu já te expliquei, todas essas 3 lições passadas, hoje é a 4ª lição da série Crescimento Espiritual. Eu estou em Cristo, eu nasci de novo, sou uma nova pessoa. A Bíblia diz que as coisas velhas passaram, Deus apagou os pecados, temos uma nova vida agora em Jesus. E a Bíblia diz que tudo se fez novo. Ok, mas aí eu tenho que me perguntar, o que dentro de mim ou no meu ser é novo e o que não é novo? É isso que a gente tem que começar a se perguntar. Tá, eu estou em Cristo, eu aceitei Jesus, eu nasci de novo, eu pertenço à família de Deus, eu conheço a minha identidade, sei qual é a minha herança e as promessas que Deus tem para mim. Tá bom, eu sei que agora começou tudo novo, mas o que é novo e o que é velho? O que eu tenho que fazer com cada parte do meu ser? Como assim, pastor, cada parte? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele vai te explicar o que eu e você somos. É só um pouquinho para frente. Você está no 2 Coríntios, você vai 1 Tessalonicenses. Coríntios, segue em frente, né? Coríntios, aí vem Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, depois Tessalonicenses, tá? 2 Coríntios, vai Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, depois vai vir a carta aos Tessalonicenses. Capítulo 5, último capítulo dessa carta, para você ler comigo, e o Paulo vai explicar muito bem para nós aqui o homem nas 3 dimensões. Que diz aqui o versículo 23, podemos ler, queridos? Todos acharam? E o mesmo Deus de paz, Paulo está explicando à igreja dos Tessalonicenses, vos santifique em tudo. Aonde que Deus vai nos santificar? Daí o Paulo vai falar das 3 dimensões do ser humano. Olha o que ele diz, no vosso espírito. Aonde mais que Deus vai santificar? Na alma e aonde mais? Então, Paulo está falando que o ser humano ele é 3. Pastor, como é que eu entendo isso? Calma, ao longo desses domingos você vai entender. Hoje eu vou ficar com um ponto só desses 3 e vamos estudar. Então, ele está dizendo que eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito onde? Em um corpo. E ele está dizendo que Deus quer me santificar, trabalhar em todo o meu ser. Todo o meu ser é espírito, alma e corpo. Já que eu nasci de novo, sou uma nova criatura, Deus quer trabalhar em cada parte. Ele diz, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo que eu preciso preparar o meu espírito, a minha alma e o meu corpo para a vinda de Cristo. Eu preciso me preparar para o dia que eu vou me encontrar com o Senhor, para que eu possa ser salvo e ir para o céu. Todo mundo aqui quer ir para o céu? Sim ou não? Então ele está dizendo que tem alguma coisa que eu preciso fazer para que eu possa ter esse encontro e possa ser salvo. Então ele está dizendo, eu sou um espírito, tenho uma alma e habito em um corpo. Já vou te explicar cada parte. Vamos parar para entender? Vamos falar de batismo nas águas. Quando o cristão ele é submerso na água, porque ele foi batizado e alguém vem e retira ele da água, você vai começar a observar o que é novo, o que não é. Então, quando eu sair das águas, o cabelo branco, ele não volta a ser cabelo preto. A ruga não desaparece. Então, qual é a primeira coisa que eu percebo? Que a minha carne, o meu corpo humano, ele não foi renovado. Ele continua igual, ele é o mesmo. Ele não foi feito novo. Quando alguém me mergulhou e me tirou do batismo das águas, outra coisa que eu vou perceber, eu ainda sei quem eu sou.
eu ainda tenho memória, ainda tenho lembranças, lembro das coisas do passado. Tem gente aqui que falava palavrão e começa a lutar para mudar, para parar de falar palavrão. Quem é que falava palavrão aqui? O resto é tudo santo? Eu acho que tem mais pessoas que falavam, mas estão com vergonha de levantar a mão. E a gente precisa falar a verdade. Quando você era do mundo, não era um cristão convertido, você falava ou não falava? Olha como as mãos aumentaram agora. Ok, só olha, pastor. Então o que você percebe? Que a sua mente, ela não foi renovada, a minha alma. Porque eu lembro do passado. Você lembra da infância? Então a minha mente não foi feita nova, ela continua igual. Então já percebi que duas partes do meu ser não foram renovadas. Agora, o que foi renovado quando eu desci nas águas e eu saí das águas? O meu espírito foi recriado. O meu espírito é novo. Então você tem que entender que Deus quer santificar você em todo o seu ser. Só que tem coisas que você vai ter que fazer. O meu espírito é novo. Esse eu vou deixar para um outro culto. Eu vou te explicar o que você tem que fazer com o espírito, o crescimento espiritual, vamos falar mais sobre isso. A minha carne também não foi renovada, ela é velha e ela ainda vai continuar com os velhos desejos, mesmo eu me batizando nas águas, às vezes com as velhas desejos. Pastor, o que eu tenho que fazer? Para um outro culto eu vou te explicar mais sobre essa luta também entre o espírito e a carne. E a carne, ela precisa ser vencida. Eu preciso vencer a minha carne. Ela é do pó dessa terra e o dia que eu morrer ela volta para onde? Volta para o pó. Então ela é desse mundo, eu vou te explicar o que tem que ser feito. Hoje eu vou me deter falando da nossa alma. Pastor, o que é a minha alma? A alma é o centro das emoções, da memória, da vontade. Essa é a minha alma. As lembranças ficam lá. É a minha mente, nós podemos chamar de mente também a nossa alma. Aí você vai me dizer, pastor, mas existem pessoas que dizem que alma e espírito são a mesma coisa. Essas pessoas, elas estão equivocadas. A visão delas ainda é uma visão de Antigo Testamento. O judeu enxerga a alma e o espírito como a mesma coisa. Existem palavras no texto bíblico em hebraico que assemelham alma e espírito. Ok. Nós vivemos a nova aliança. Cristo, ele veio abrir o nosso entendimento sobre as coisas de Deus. Tem muitas coisas que eles não entendiam no passado que depois de Jesus passamos a entender. Paulo, que foi o homem que subiu ao terceiro céu, que viu tudo, ele está explicando que há uma diferença entre corpo, alma e espírito. Então nós somos um ser tridimensional. É a mesma coisa a respeito da morte. No Antigo Testamento, tem gente que vai dizer para você, pastor, a gente morre e fica esperando Jesus voltar. A gente morre e fica dormindo. Nós morremos e não lembramos de nada. Todas doutrinas falhas. Porque se você pegar o Novo Testamento, você vai ver que essas pessoas estão erradas, elas ainda estão com o entendimento do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as pessoas morriam e elas ficavam esperando Jesus voltar. Por que elas tinham que esperar? Porque o sangue de Jesus não tinha sido derramado na cruz e ele não tinha aberto o novo e vivo caminho que nos leva a quem? A Deus. E quando ele veio, ele disse, eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai senão, agora ele abriu o caminho. Então eu não preciso mais ficar esperando. E dormindo ninguém ficava. Isso é uma doutrina mentirosa, não está na Bíblia. Porque tem alguns, não, mas a pessoa fica dormindo, não está errado. Jesus ainda falou da parábola do rico e do Lázaro. Quem é que lembra dessa parábola? Que daí o rico se encontrou lá no inferno. E ele lembrava de tudo. Ele lembrava quem era o Lázaro, que ele era rico, e ainda disse, pai Abraão, manda avisar os meus irmãos. Ele não estava dormindo. Ele estava consciente, ele sabia quem ele era, ele sabia quem era a família dele. No Novo Testamento, a doutrina de Cristo. Então, quando Jesus veio, Jesus abriu o nosso entendimento sobre muitas coisas que a gente não entendia do Antigo Testamento. Quando você morre hoje, o autor do livro de Hebreus diz que o homem, depois da morte, ele vai direto para o juízo. Ou eu vou para o céu, ou eu vou para onde? Ninguém fica esperando nada e nem dormindo. Eu estou consciente de quem eu sou. Por quê, pastor? Porque a alma, ela é indestrutível. Ela não pode ser destruída. E já que a minha alma não pode ser destruída, é aqui que eu vou ficar com você e nós vamos falar sobre isso hoje. O que eu tenho que fazer com a minha alma se ela não pode ser destruída, pastor? Você precisa renovar. E aqui, na minha opinião, até esse momento, se encontra uma das partes mais importantes que o cristão precisa se dedicar a fazer. Renovar sua alma. Porque se você não renovar sua alma,
Você vai viver uma vida inteira nesse mundo e não vai viver tudo que Deus tem para você aqui nessa terra. Romanos capítulo 12. Vamos começar hoje nessa série do crescimento espiritual. Eu vou me deter com você falando da nossa alma e nos próximos cultos falaremos do espírito, da carne e vamos seguindo até o fim. Romanos capítulo 12. Todos encontraram? Vou esperar você achar. Você está em Tessalonicenses, você vai voltar para trás. Colossenses, Filipenses, Efésios, Gálatas, vai voltando. Coríntios, você vai achar Romanos. Se começar do Mateus em diante, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos 12. Na minha opinião, essa é uma das partes mais importantes e eu quero falar um pouco mais sobre isso com você hoje. Por que eu preciso renovar a minha alma? Porque a alma é indestrutível. As memórias, as lembranças são indestrutíveis. A gente lembra delas, isso faz parte, Deus criou você assim. Te deu uma alma, que quando morrer ela se liga ao espírito e são eternas. O corpo vai ficar para o pó. Os bichos vão comer, sim ou não? Ou alguém aqui os bichos não vão comer? Só se Jesus voltar antes e te der o corpo glorificado. Se você for para o caixão, pastor, eu posso ser cremado? Sim, pode. Mas como é que... Calma. Pode ser cremado. Pastor, mas vai virar pó. Se tu for para a terra, tu vai virar o que lá? Vai ficar só ossada lá, irmão. Né? Se decompõe o osso, não sei, não sou cientista, eu não entendo. Mas o resto vai ver, já era, os bichos vão comer. Né? Mas pode ser cremado? Pode. Mas como é que Deus vai me fazer de novo? Da mesma forma que Ele te faria de novo se tu fosse só osso. Para Deus não tem nada impossível para Deus, irmão. Para Deus, Deus é Deus de milagres. Ele vai ter que fazer, e na verdade Ele não vai refazer a carne velha. Ele vai me dar um corpo novo, glorificado, que é um corpo que pode viver a eternidade com Ele. Vamos lá? Romanos 12. Então você pode ser cremado, não se preocupa com isso, tá? É bom que não dá incomodação para a família. Não tem manutenção do túmulo, nada, né? Mas cada um na sua vontade. Eu não quero ser cremado, tá? Cada um sabe de si, isso aí não tem problema nenhum. Pastor, eu posso doar meus órgãos? Uma pessoa me perguntou isso um dia, né? Estava falando sobre isso. Mas como é que pode? Aí meus olhos vão estar lá na outra pessoa? Coisa séria, né? Mas o que eu disse? Deus vai fazer tudo novo. Essa carne velha vai morrer aqui. É um corpo glorificado para viver a eternidade, não é isso aí? Até doa, irmão. Tem alguém precisando de um rim, dá para aquela pessoa, porque a gente vai morrer tudo na terra? É ou não é? Ajuda alguém que precisa. Isso é um favor até que a gente faz para uma família. Às vezes estava esperando um transplante e a gente pode fazer isso, né? A gente morre, mas continua ajudando alguém. Vamos lá, Romanos 12. Então, quero falar dessa parte. Pessoal, primeiro, eu vou falar só a primeira palavra, vou para o final do versículo que eu quero e vou voltar tudo de novo para você entender melhor. Qual é a primeira palavra do versículo 1 que o Paulo está falando para a carta aos Romanos? Qual é a primeira palavra que diz aí? Todo mundo junto. O que diz? Mais alto, vamos lá? O fundo lá junto com a frente, vamos lá? Isso mesmo, agora gostei. Todo mundo, rogo-vos. Olha para mim, sabe o que o Paulo está dizendo? Eu estou implorando. Implorando, ou seja, você não faz ideia de o quanto isso aqui é importante. É o que o Paulo está dizendo. Por isso que eu vou falar muito da alma hoje. Vou ficar só na alma. Depois falamos do corpo, do espírito e do corpo. Rogo-vos. Paulo está dizendo, você não faz ideia de que isso aqui é importante. Se você não fizer isso aqui, porque Deus não vai fazer. É você que tem que fazer. O que ele tinha que fazer, ele fez. O meu espírito é novo. Quem vai ter que lutar contra a minha carne a vida toda sou eu. Deus não vai descer lá para lutar com a minha carne. Eu vou ter que lutar com ela. A vida inteira você vai lutar com a carne. E eu tenho que renovar a minha alma. Se eu não renovar, eu vou ser um cristão que me converti, mas vou continuar tendo atitudes, às vezes, de uma pessoa mundana, mesmo sendo um cristão. Comportamento ainda do mundo, porque isso está dentro de mim, isso está na minha alma. O comportamento foi a minha criação, a minha infância, o jeito que me ensinaram, os costumes que a minha família me ensinou. Tem muitas coisas que a gente vai ter que mudar, mas é você que vai ter que buscar a Deus para mudar isso, para melhorar como pessoa. Se você não renovar sua mente, você não evolui, você não cresce, você não amadurece como pessoa.
E você vai ter dificuldade para obedecer a palavra de Deus, mesmo sendo um cristão que nasceu de novo. Essa parte é tua. E ele está dizendo, você não entende como isso é importante. Final do versículo 2, eu quero pegar com você. Pega uma caneta e sublinhe. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação do entendimento. Eu já volto para explicar tudo isso aqui. Por que eu tenho que renovar minha alma, minha mente? Ela é indestrutível. Então, se é indestrutível, eu não consigo destruir a minha mente, a minha alma, as lembranças. Você já notou que tem coisas que você quer esquecer e a gente não consegue? O cérebro é um computador que Deus fez incrível. Dentro do seu cérebro existe o RAM, que é o registro automático da memória. Mesmo que você não queira, a sua memória registra automaticamente muitas coisas que acontecem com você. E eu vou ter que me entender como é que funciona, para que isso não me prejudique. Ao contrário, eu posso usar o que Deus criou que era para o meu bem. E não permita que o inimigo use isso para o mal. O seu cérebro ele faz o registro automático de muitas coisas. Coisas que você não quer. Você tem lembranças da infância até hoje. Quem é que tem lembrança? Então ele faz o registro automático. Momentos traumáticos ficam registrados. E eu preciso superar tudo isso para que o inimigo não use isso. Você vai entender ao longo da mensagem. Aí diz aqui, para que eu preciso renovar minha mente? Final do versículo, todo mundo junto. Para que eu preciso? Para que o quê? Não ouvi, tá baixo. Vamos lá. Para que? Experimenteis. Todo mundo comigo. O que eu tenho que experimentar? Qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de... E é isso que eu quero te dizer. Enquanto eu não começar o meu trabalho, a minha alma é indestrutível. O que eu estou falando que é o que eu estou me atendo hoje. Depois falamos de espírito e corpo. O que eu tenho que fazer com a minha alma? Renovar. Diga com o pastor, renovação. Amém? O que eu preciso fazer? Renovação. Se eu não renovar a minha alma, eu nunca vou viver a boa, perfeita e o quê? E agradável, irmão. Nós estamos aqui nesse mundo, vivendo muito aquém do que você poderia viver. Você poderia ter muito mais, poderia ser muito mais abençoado, poderia ser muito mais vencedor, poderia ter muito mais coisas na sua vida, mas eu estou vivendo longe do que Deus tem para mim. Eu acho que a gente não chegou nem perto da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós estamos vivendo longe, irmão, longe da vontade de Deus, por causa da nossa forma de pensar. E se eu não mudar a minha forma de pensar, eu nunca vou viver o que Deus tem para mim. A minha alma é indestrutível. Deus já mandou. Renove ela. Tire o aprendizado velho e coloque o aprendizado o quê? Novo. Comece a renovar a sua mente. Você tem que ir tirando aquilo que aprendemos de errado e colocamos o que Deus pensa, como Deus age, como Deus acha, como Deus diz que tem que ser. Então eu preciso renovar minha mente. Quando eu mudo a minha forma de pensar, eu vou mudar a minha maneira de ver as coisas. Quando eu mudo a minha forma de pensar, eu vou mudar a minha maneira de falar. Quando eu mudo a minha forma de pensar, eu vou mudar a minha maneira de agir. E enquanto eu não mudar a minha forma de pensar, eu continuo agindo do mesmo jeito. Eu posso ter me entregado para Jesus, ter nascido de novo, mas eu vou continuar com o mesmo comportamento, falando as mesmas coisas e vendo do mesmo jeito. Eu vou ver da mesma maneira o mundo e tudo que existe. Então eu preciso renovar a minha mente, renovar a minha alma. Eu tenho que viver a boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. Eu sei que você quer, mas por que você ainda não está comendo o melhor dessa terra? Porque você está com a dificuldade de ouvir o que Deus mandou você fazer. Quando Deus fala ouvir, subentende-se obedecer. E eu não estou obedecendo, não estou renovando a minha mente. Eu quero prosperar, eu quero ter saúde, eu quero ser um vencedor, eu quero, mas só querer não basta. Se quiserdes e me ouvirdes. E esse está sendo o nosso problema. A gente não está, ou quando Deus fala ouvir, Ele quer dizer obedecer. Ele mandou você renovar sua mente. Quando você não renovar sua mente, você não vai viver a boa, perfeita e agradável. E Deus tem muitas coisas para nós que nós não estamos vivendo. Vida e vida com abundância. Mas se a minha forma de pensar é pequena, eu nunca vou viver vida abundante. Se eu não mudar a minha mente, eu vou pensar pequeno. E quem pensa pequeno tem resultado pequeno. Eu tenho que começar a pensar como Deus pensa. E Deus não é um Deus de coisas pequenas, de coisas poucas, de qualquer coisa. Deus é um Deus de excelência.
A Bíblia diz no livro de Gênesis, no relato da criação, os primeiros capítulos do livro de Gênesis, o início da Bíblia, que quando Deus começa a criar os céus e a terra, começa a criar o dia, as estrelas, o tempo, cria o ser humano por último, todas as coisas que Deus cria, no final do dia, Deus fazia o checklist, e ele olhava e dizia, e viu Deus que é bom. Essa palavra bom, ela significa excelente. Se não fosse excelente, Deus voltava lá e fazia tudo de novo. Todos os dias Deus conferia o que ele fez. E ele via que estava bem feito, estava feito com excelência, estava perfeito. Se não tivesse, ele voltava lá e fazia de novo. Se eu não pensar como Deus pensa, eu nunca vou viver o que Deus quer que eu viva. Eu preciso capturar a mente de Deus. Pensar como ele pensa, ver como ele vê. Só tem uma forma, tem que renovar a mente. Porque o mundo padronizou você. O mundo moldou você. Agora vamos começar, volta para o início, Romanos 12, 1. Vamos entender. Primeira palavra que o Paulo diz, o que ele está dizendo, pessoal? Faça o quê? Rogo-vos. Ele está dizendo assim, eu estou implorando. Eu estou pedindo, por favor, faça isso. Não esqueça dessa parte. Paulo está dizendo, a gente se concentra tanto no espírito e na carne, a gente se concentra tanto em tantas coisas que a gente esquece que se não mudar a nossa forma de pensar, a gente não vai ter coisas boas na vida. Porque a minha forma de pensar, ela limita a minha fé. E você não precisa ter muita fé para alcançar grandes coisas, porque Jesus disse que se a fé for como? Tamanho de um grão do quê? Você já faz grandes coisas e essa fé do grão de mostarda, diga para o irmão, essa fé você tem. Amém? A do grão de mostarda você tem. Quem é que tem essa fé? Diga glória a Deus. E acho que até maior você tem. Mas pastor, por que eu não estou vendo grandes coisas acontecerem? Por causa da minha forma? Eu tenho que mudar. A minha forma de pensar é pequena, é limitada. Se eu não renovar a minha forma de pensar, eu não vou viver. Então Paulo está dizendo, eu estou implorando, irmãos. Como é que ele diz? Rogo-vos, pois, irmãos. Ele não está falando para pessoas do mundo, pessoas perdidas, para pessoas da igreja. Pela compaixão de Deus. Quando ele fala pela compaixão de Deus, é como se a gente fosse falar com alguém assim, pelo amor de Deus, fulano. Você já falou com alguém assim? Ciclano, pelo amor de... Ou seja, tu quer chamar a atenção da pessoa. Paulo está dizendo, por favor, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Como é que eu tenho que apresentar o meu corpo? Como sacrifício o quê? Vivo. Porque o sacrifício antes ele era morto. Ele não tinha vida. Ele era entregue no altar. Deus está dizendo, eu sou um sacrifício vivo. É a minha vida, o meu dia a dia, que vai glorificar quem? A Deus. Eu sou um sacrifício, eu tenho que ser uma oferta viva. A minha vida deve ser dedicada para Ele. Aí ele diz, o vosso corpo como sacrifício vivo. Como? Santo e agradável a Deus. Se eu não mudar minha forma de pensar, vai ser difícil viver em santidade. Vai ser difícil agradar a Deus. Que é o vosso culto racional. Aí diz o 2, todo mundo junto, o que diz o 2? E não vos conformeis com o quê? Tem uma tradução que diz assim, ó, não se amolde. Não deixe o mundo modelar você. E o mundo tem padrões. E esses padrões às vezes estão nos modelando. Às vezes a gente veio modelado do mundo. Como o quê, pastor? Eu sou pobre. Não é para mim. Eu não tenho capacidade. Às vezes o mundo te modelou. O mundo padronizou você. Não, aquilo lá eu nunca vou conseguir na vida. Se você não mudar a forma de pensar, você vai sofrer. Você vai ser um crente que deveria estar vivendo o melhor de Deus, comendo o melhor dessa terra, mas está vivendo às vezes com o pior dessa terra. Quando você estava no mundo, o mundo padronizou a sua mente. Ah, ficar doente é normal, todo mundo fica. Isso aqui é um karma. Deus está me provando, é algo que eu tenho que carregar. Eu estou pagando por um pecado que eu cometi, eu tenho que sofrer. Você aceitava a doença, porque o mundo padronizou a sua mente. Quando eu vim para a igreja, eu mudei a minha forma de pensar sobre a cura. Porque ouvindo a verdade, eu aprendi que pelas feridas de Jesus, o que eu sou? Eu nunca mais aceitei a doença. Aconteceu isso com você? Por que aconteceu? Porque você renovou a sua mente. Você tirou o padrão do mundo e colocou a palavra de quem? É isso que Deus está pedindo para ti. Renova a sua forma de pensar.
Para de pensar como o mundo pensa, como a religião pensa, como lá fora te ensinaram. É a hora de você debruçar-se sobre a Bíblia e começar a entender o que a Bíblia fala. Renove a sua mente. Aí ele está dizendo, não vos conformeis com este mundo. Então não aceite o que o mundo te ensinou, a religião, o que você aprendeu lá fora. Se você não renovar a mente, você não vai viver o melhor. E Deus quer que você tenha uma vida muito abençoada. Aí diz aqui, mas transformai-vos. É Deus que vai me transformar ou eu que me transformo? Eu que me transformo. Deus já fez a parte dele, recriou o meu espírito. Agora é eu que tenho que ir atrás da verdade, é eu que tenho que ir atrás do conhecimento, é eu que tenho que ir atrás da Bíblia. Para cada vez que a verdade vai entrando, ela vai me transformando. Cada vez que a palavra vai entrando, ela vai me moldando, ela vai abrindo a minha mente, me ensinando a pensar como Deus pensa. Eu preciso renovar minha mente. Continua. Aí ele diz, mas transformai-vos. Como é que eu me transformo, todo mundo junto? Pela renovação. Renovação do quê? Do meu entendimento. Eu tenho que mudar a forma que eu estou entendendo as coisas. O mundo me ensinou a ver e entender de uma forma. Agora eu preciso me renovar. E por que eu tenho que fazer isso, pastor? Para que experimenteis. Experimenteis o que, igreja? Qual seja a boa, perfeita e o quê? Agradável vontade de... Então Deus tem muito mais que nós não estamos vivendo. Mas por que eu não estou vivendo mais que Deus tem? Porque eu não estou renovando a minha mente. Eu não estou me renovando, eu tenho que começar a me renovar. Eu tenho que tirar o aprendizado, o ensinamento velho e colocar o novo. Começar a colocar a palavra, a Bíblia, os princípios, o que Deus está falando comigo, me ensinando. Quer ver como isso é verdade? João capítulo 8. Às vezes a gente não tem visão para algumas coisas, porque nós fomos ensinados, criados para pensar pequeno. Mas quando você pega a visão, você começa a pensar grande. Pensar de forma diferente, e você, de acordo com a visão, vai começando a ter um sucesso maior, vai começando a alcançar coisas que antes você não alcançava e você começa a alcançar. Vamos lá, João capítulo 8, quem achou diga amém. Podemos ler o versículo 32, todo mundo junto, João 8, 32. O que diz os 32, queridos? Vamos juntos? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso aqui é renovação. Quando você vinha na igreja, você aceitava a doença, porque o mundo padronizou você. Para você a doença era normal, era um karma, tinha que pagar e tal, tal, tal. Mas quando eu conheci Jesus, eu aprendi que pelas feridas de Jesus eu fui o quê? Então eu não aceito mais a doença, porque eu aprendi que Jesus me curou. Aquilo ali renovou a minha mente, eu conheci a verdade fez o quê? Me libertou do padrão do mundo, e eu preciso libertar minha alma. Tem pessoas que não foram libertas de mágoas, traumas do passado, coisas da infância, abusos, e tantas coisas que a gente viveu da criação, do que você ouviu desde pequeno. Dinheiro não dá em árvore, não se dá o passo maior do que a perna, tu é pobre, tu não pode, não é para ti, tu não é rico, a tua família não é rica. E tantas coisas que nos limitaram, que faz a gente não querer coisas grandes. Pastor, eu sou humilde. Para mim tá bom a minha casinha, meu carrinho, meu jeitinho. Eu morrendo assim, tendo para comer, tá bom. Mas que isso eu não preciso, pastor. A vida assim tá bom. Para que mais, pastor? Demais até incomoda. E isso está padronizado aonde? Na mente da pessoa. Se tu não tirar isso, como é que Deus vai te dar mais? E Deus pode. Deus é o dono do ouro e do quê? Só que se eu deixar esse padrão aqui dentro, eu não vou ter nada. Jesus veio da vida e vida com... Agora, o meu pensamento vai ter que se tornar um pensamento de abundância. Se eu não pensar assim, eu nunca vou ter o que Deus tem para mim. Eu tenho que mudar. Por exemplo, quando você vinha na igreja, olha como a verdade, eu tenho que renovar minha mente com a verdade. Talvez você tomava banho com seu filho que era pequeno. E quando você veio do mundo, o mundo padronizou na sua mente que não tinha problema você tomar banho com um filho pequeno. E você ia lá, o pai, a mãe, tanto mulher, o homem, tomava banho com o filho. Quando eu vim para a igreja, eu ouvi o pastor pregar a verdade. O pastor disse que na Bíblia Sagrada está escrito que quando o filho vê a nudez do pai, ele é amaldiçoado. Jamais os pais devem tomar banho com os filhos. Porque se ele vê a tua nudez de acordo com a Bíblia, ele é amaldiçoado. Pastor, não acredito nisso. Meu Deus, olha só como a nossa mente foi renovada. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Eu tenho que me libertar do padrão do mundo, da religião que nós fomos criados. Então agora eu ouvi a verdade, eu nunca mais vou tomar banho com meu filho. Pastor, Deus me perdoa, foi na ignorância. Claro que Deus perdoa o pecado da ignorância.
O que eu pratico consciente, aí tem que produzir fruto. O da ignorância, Deus vai perdoar. Eu não sabia que aquilo era errado. Quando a gente veio do mundo, o nosso coração, a mente, não, essa pessoa tem que pagar, ela fez coisa ruim para mim, ela tem que se dar mal na vida, ela tem que sofrer porque ela me fez sofrer, ela tem que passar por isso. Não, essa aí merece morrer, ó, no buraco, formiga na boca ainda. Por quê? Porque o nosso coração está padronizado pelo mundo. Mas eu venho para a igreja e começo a ouvir a verdade. A verdade diz que se alguém me bater numa face, eu tenho que oferecer o quê? Orar por quem me maltrata e me persegue. E a Bíblia diz, perdoai para que eu seja o quê? Perdoado. Então eu aprendi. Aí eu começo a ser renovado, eu renovo a minha mente e eu aprendo a perdoar. Daí eu aprendi que a pessoa que me fez o mal, não, Deus, eu não quero mal para ela. Porque a Bíblia diz, não troque o mal pelo mal, mas vença o mal com o quê? Você vê como a palavra vai renovando? Ela vai mudando a minha maneira de entender as coisas. Agora eu entendi que eu não tenho que guardar mágoa, que eu preciso perdoar essa pessoa. A gente vai mudando, porque a verdade vai entrando. E é isso que você precisa fazer a cada culto. Você tem que prestar atenção na palavra, na pregação. Você precisa pegar a sua Bíblia e começar a ler a sua Bíblia, irmão. É muito importante você ler a Bíblia para mudar o seu entendimento. Renovar, começar a pensar grande, entender que Deus quer coisas boas, que Deus quer que você prospere, quer que você vença na vida. Vamos em 2 Coríntios, você vai aprender mais sobre a nossa alma. E nós precisamos renovar a nossa alma. 2 Coríntios capítulo 10. Todos acharam? 2 Coríntios capítulo 10. Se você achou, já vou começar a ler. Então eu preciso ouvir a verdade, ela precisa ser introduzida na minha alma, que ela vai me renovando. Ela vai mostrando, às vezes a gente era um marido ruim, mas vai ouvindo a Bíblia e aprendendo que o marido tem que ser diferente. Às vezes era uma esposa ruim, mas vai ouvindo a verdade da palavra e a palavra vai me moldando. Às vezes éramos pais que não eram tão bons como poderiam ser, mas ouvindo a verdade começamos a mudar com os filhos. Então eu preciso vir para o culto com o coração aberto para a palavra entrar e começar a me libertar, tirar o padrão do mundo, tirar o padrão lá de fora. Às vezes a gente está padronizado com coisas erradas. Você está casado, eu faço o que eu quiser com a minha mulher. Mas você ouve a palavra e vê, não, dentro da intimidade do casal, existem as coisas certas para os lugares e Deus criou as coisas certas. Não, pastor, não sabia disso. Pois é, a verdade, ela me liberta. Porque você estava padronizado pela pornografia, padronizado pelas coisas erradas do mundo e trouxe esse padrão para dentro do casamento, até ouvir a verdade libertar você. Aí a Bíblia diz, continua comigo, 2 Coríntios capítulo 10, isso aqui é muito importante que nós vamos ler agora. Versículo 3, o que o Paulo diz? Porque andando na carne, não militamos segundo o quê? Então Paulo está dizendo, eu sou uma pessoa de carne e osso, mas eu não luto segundo uma pessoa de carne e osso. Eu entendo que a minha luta é espiritual. Aí ele vai dizer no versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são o quê, pessoal? Pegue uma caneta que você vai anotar uma das palavras mais importantes, você vai anotar da Bíblia. Mas sim poderosas em Deus, para a destruição do quê? Anote essa palavra, porque essa daí eu vou tirar na nossa escola, na sexta-feira. Eu vou tirar umas 4, 5 sextas-feiras só para te explicar o que são as fortalezas da alma e como precisamos destruí-las. Hoje eu vou explicar só uma introdução. E destruindo, o que mais que eu tenho que destruir? Conselhos. E como o diabo gosta de te dar conselho. Uma pessoa faz uma coisa para você, o diabo vem, tu tem que te vingar. Vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo, tem que se dar mal. O diabo gosta de vir no ouvido e dar conselho. Mas eu não tenho que ouvir o diabo. Eu tenho que ir para a Bíblia e ver o que a Bíblia diz que eu faço nesse caso. Ela diz que eu dou outra face, que eu venço o mal com o quê? Com o bem. Que quando um irmão pecar contra mim, eu tenho que procurá-lo e me acertar com ele. Amém? E não ficar falando daquele irmão. E a Bíblia diz que eu não devo me vingar, porque a vingança pertence a quem? Mas o diabo gosta de dar conselho. Quem sabe você faz isso, faz aquilo, faz tal coisa, faz tal outro, prejudica, faz... Não ouça os conselhos do inimigo. E isso ele coloca na sua alma. Continua. E destruindo as fortalezas, os conselhos. O que mais que eu tenho que destruir? Toda altivez. Pessoal, altivez é o orgulho. Todo ser humano tem orgulho.
Sabe por que você se sentiu humilhado? Porque você tem orgulho. Quem não tem orgulho não se sente humilhado. Por que a pessoa às vezes se sente ferida se o pastor pregou uma palavra para a igreja inteira? Porque às vezes a pessoa, o pastor pregou só para mim nesse culto. Às vezes a pessoa guarda isso no coração, é verdade. Tu vê como a gente é orgulhoso? Vamos dizer, um culto tem 200 pessoas. Aí o pastor preparou uma mensagem para falar só com uma. E as 199 não valem nada. Ela vale mais que todo mundo. Você vê como a gente tem que destruir o orgulho. Eu tenho que renovar a minha alma, porque o orgulho está dentro de todo ser humano. E a gente precisa tirar o orgulho e colocar o que para dentro de nós? Humildade. Então a gente precisa vencer isso. Esse é o meu trabalho, me renovar. E às vezes a gente fica ofendido, irmão. Com qualquer coisa que façam para nós, falem para nós, a gente está ofendido. Mas por que eu estou ofendido? A ofensa é porque o meu ego está muito forte. E às vezes o meu ego foi ferido. A gente precisa vencer isso. Quando você vencer isso, nada mais ofende você. Se você é uma pessoa humilde, irmão, nada te ofende. Nada ofende você. Pergunta para o irmão do lado, se sente ofendido? Se você for humilde, nada te ofende. Amém? Pastor, eu estou com vergonha. Por que eu tenho vergonha? Vergonha também é orgulho. A vergonha é a forma de proteger o meu ego de ser exposto. Eu tenho vergonha porque eu não quero que o meu ego seja exposto. É uma das formas de orgulho. A gente precisa vencer isso. A Bíblia está dizendo altivez, leia. Destruindo os conselhos. Então nós possuímos armas em Deus para destruir os conselhos. Essa voz do diabo que fala dentro de nós para fazermos coisas contra a palavra. Temos armas poderosas em Deus para destruir a altivez. O orgulho que está dentro de nós, para vencer o orgulho. E o que mais? E altivez que se levanta contra o conhecimento de quem? Quando vier essa voz. O orgulho quer que eu faça tal coisa, eu tenho que pegar essa vontade que eu tenho de fazer tal coisa e levar para a palavra. Está de acordo com a palavra de Deus? Não está? Então eu não vou fazer. Continua. Levando cativo todo entendimento, a obediência de quem? Eu vou ter que aprender a fazer isso. Pegar todo o pensamento, toda a informação. Pastor, mas eu senti no coração. Mas veio uma ideia, veio um desejo. Foi Deus que me dirigiu. Calma. Pega tudo isso que tu está sentindo e leva para o conhecimento de Cristo. Compara com a Bíblia. Não, pastor, eu senti no coração que eu vou fazer um pãozinho para o irmão com um granuladinho rosa dentro. É direção de Deus. Leva para a Bíblia. A Bíblia diz, não vos vingueis a vós. Então eu estou errado. Eu tenho que levar para a palavra, porque às vezes é o inimigo trabalhando ainda na nossa mente, na nossa alma. Agora volta para o versículo 4 que eu tenho que te explicar sobre as fortalezas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Para quê, pessoal? Para a destruição das... Pastor, o que são essas fortalezas? Agora eu vou começar a te explicar um ponto muito importante. Fortalezas é realmente como o nome diz. É como se fosse assim um forte, um quartel-general que o diabo construiu na alma da pessoa. E ninguém consegue invadir, entrar e nem mudar o pensamento dessa pessoa. São conceitos e pensamentos que o diabo coloca dentro da alma. Convicções. A pessoa fica convencida daquilo. Você pode tentar, com a razão humana, fazer ela mudar e entender diferente. Ela não adianta. A mente dela naquele ponto está fechada. Você tem que usar as armas de Deus para derrubar essa fortaleza. Pastor, o que é isso? Vou começar a te dar exemplos para você entender melhor o que eu vou te falar. Por exemplo, quase todo mundo aqui tinha uma fortaleza que já caiu. Antes de você vir para a igreja, você tinha ela. Que fortaleza era essa? O diabo usa pessoas, situações, lugares, acontecimentos da infância, do passado, e vai pegando as peças e vai construindo dentro de você uma fortaleza. E aquilo ali para derrubar não é fácil, é na oração e com as armas de Deus. Você tinha uma fortaleza, você não vinha em igreja evangélica. Por quê, pastor? Porque dentro de ti tinha um pensamento que dizia, virar crente, ir para a igreja. Eu não, são tudo louco lá dentro, não pode beber, fumar, ir na festa, ficar beato, não pode fazer mais nada, sair. Não, eu tenho a minha religião. E religião não se discute, eu tenho a minha. E dentro de você estava aquilo. Alguém convidava, vamos na igreja? Não, eu não vou nessas igrejas evangélicas. São tudo louco. Aí alguém chegava e dizia, fulano, eu estou te convidando para ir na igreja. Eu não vou, os pastores são tudo ladrão. E isso estava onde? Dentro da sua mente. Vamos para a igreja? Não, eu tenho a minha religião. Eu não vou. Minha religião não permite. E você nem ia em igreja nenhuma.
Só que dentro de você tinha um pensamento que não importa o que as pessoas te falavam, ninguém tirava isso da tua cabeça. Dentro do teu coração tinha uma fortaleza do inimigo. E quantos anos essa fortaleza te segurou lá fora e impediu você de entrar dentro da igreja evangélica? Alguém começou a orar por ti. Alguém começou a clamar por ti. Alguém começou a usar as armas de Deus, pregar a verdade, porque conhecereis a verdade vos. Alguém começou a pregar, até que teve um dia que essa fortaleza do diabo, que às vezes ficou anos na nossa vida e nos impediu de vir para a igreja, ela começou a ruir, ela começou a cair, ela começou a ser destruída. E teve o dia que você botou o pé dentro da igreja, e você assistiu um culto e disse, nossa, mas é diferente do que eu pensava, mas até que é legal o culto. Antes você dizia, eu não vou lá, uma gritaria, todo mundo gritando, todo mundo louco. Mas daí você entrou, mas como é diferente, olha que legal, olha que música bonita. Mas olha o que o pastor pregou, falou comigo. Puxa, que bacana, eu vou vir de novo. Mas por que você entrou? Porque aquela fortaleza começou o quê? A cair. Agora deixa eu te falar. E quantas fortalezas existem na tua alma? Não só sobre a igreja, mas sobre várias coisas da vida. Que ainda estão de pé aí dentro, tu tem 20, 30, 10 anos de cristão. E dentro da tua alma o diabo ainda está escravizando você. Ele ainda tem territórios que você não conquistou. Tem pessoas com depressão, com fobia, com complexos, com muitas coisas. São territórios que o diabo conquistou na nossa alma. O diabo conquistou, tem pessoa que se acha feia. E às vezes a pessoa é bonita, mas ela se olha no espelho, como é que ela se acha? Tenta convencer do contrário, você consegue? Tem que usar as armas de Deus. Tem pessoa que não conversa mais com ninguém, porque um dia tu conversou com alguém e alguém pegou tudo que tu falou e espalhou para todo mundo. Ou um dia você procurou um pastor, o pastor pegou o que você disse e falou para a igreja toda. E você disse, eu nunca mais falo com pastor nenhum. E o diabo criou o que dentro de você? Ele usa esses acontecimentos da vida e hoje você é uma pessoa fechada. Você pode estar passando pela pior luta da tua vida. Tu não procura o pastor, não procura ninguém para conversar. E dentro de ti tu diz assim, eu não confio em mais ninguém. E tenta convencer você do contrário. A pessoa consegue? Não, porque o diabo dentro da minha alma construiu uma fortaleza. A mulher que passou por várias lutas no casamento, e às vezes ela é jovem, mas ela casou com maridos ruins. Fulana, você vai casar? Eu não. Homem, tudo é igual. E está dentro dela uma fortaleza. Os homens não são iguais. Ela não soube escolher. Escolheu só traste. É verdade. E ela não admite, o nosso orgulho não nos deixa admitir que fizemos escolhas erradas. Por isso que a gente se decepcionou. Só que aquilo está construído dentro da pessoa e tenta mudar isso. A pessoa se acha incapaz. Você tenta dizer que ela tem capacidade, ela aceita? Tudo são fortalezas construídas aonde? Na alma. Só que o Paulo diz que nós temos armas poderosas para destruir essas fortalezas. Vamos destruir ou não vamos? Irmão, você tem que começar a descobrir tudo que tem dentro da sua alma e renovar a sua alma. Derrubar cada fortaleza que o diabo está usando ali. Às vezes você tem um complexo de rejeição, porque os seus pais nunca te deram muita atenção na infância. E quando você entra num grupo, você tem sempre medo de ser rejeitado. Você vê que o diabo usou algo da infância e construiu uma fortaleza, e ali o diabo te domina. E de vez em quando ele vem na tua mente dizendo, estão te rejeitando. E daí você se perturba, começa a fazer coisas e brigar, porque você acha que está sendo rejeitado. Tem que derrubar essas fortalezas que estão atrapalhando a tua vida. E isso não é Deus que vai fazer, é você que precisa usar as armas que Ele já te deu. Vamos ler de novo o 4, como é que diz o versículo? Porque as armas da nossa milícia não são o quê? Mas sim poderosas aonde, pessoal? Você vai ter que usar as armas que Deus te deu para vencer isso aí. Você vai ter que olhar para dentro de você e pedir para Deus, Deus, eu quero descobrir cada fortaleza, eu vou arrancar o diabo da minha alma. Não aceito ele construindo lá fortaleza na minha alma para me limitar, me atrapalhar. Tem gente que tem crença de inferioridade, se acha inferior, acha os outros sempre superiores a você. Tem pessoas que têm essa crença de merecimento. Não, pastor, eu não mereço. Não, pastor, não é para mim. Não, capaz, para mim tudo isso, não preciso, não mereço. E daí a pessoa não quer ter coisas melhores, porque ela acha que ela não
merece. E o diabo está escravizando você com isso. Porque Deus tem o melhor dessa terra para nós. Sim ou não? E como é que eu vou viver com o melhor da terra? Como é que Deus vai me dar o melhor da terra se eu, dentro de mim, acho que eu não mereço? Como é que Deus vai me dar? Se o diabo está me escravizando. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos... Eu preciso começar a conhecer mais a palavra para ser liberto de tudo isso que o inimigo colocou. Vamos lá, daí diz o 4. Porque as nossas armas são poderosas em Deus. Para quê? Destruição das... Você tem que destruir isso aí que o inimigo colocou na sua alma. Coisas da infância, do passado, rejeição. Tantas coisas que podem existir dentro de você. Como eu disse, talvez o teu pai nunca te deu um abraço. E tudo que tu queria era entrar por aquela porta e receber um abraço do teu pai. Ele nunca te elogiou. E às vezes tu via ele elogiar os filhos dos outros, teus primos, mas nunca elogiou você. E às vezes tudo que tu queria ouvir do teu pai era o quê? Um elogio. Você tem que quebrar isso. E saber que tu tem um Deus que te elogia e que pode te abraçar. Amém? Que pode ser o pai que você nunca teve. A gente tem que vencer isso, irmão, libertar nossa alma. E daí diz aqui, ó, e destruindo, o que diz o 5? Destruindo o que? Os conselhos. E como o diabo gosta de falar na nossa mente, dizer que ninguém gosta de ti, que você está sendo rejeitado. Não aceita essas palavras que o diabo está falando. E toda altivez, aí nós temos que vencer o nosso orgulho. Porque o diabo sabe que a gente tem orgulho, ele vai trabalhar com isso dentro de nós, para que a gente sempre se sinta ofendido. Para que a gente sempre esteja ofendido com alguém, ofendido com alguma coisa, o diabo vai trabalhar nesse nosso orgulho, a gente tem que vencer isso, renovar a mente. Aí ele diz que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento, a obediência de quem? Então, o que eu estou falando com você para a gente poder fazer uma oração? Presta atenção. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos aonde? Em um corpo. Vamos falar do espírito do corpo nas próximas lições. Hoje eu estou falando da alma. Ela é indestrutível. Pastor, o que eu tenho que fazer? O que o Paulo disse. Não continue moldado ao padrão do mundo. Você tem que se moldar ao padrão celestial. Eu não tenho que pensar como o mundo pensa, eu tenho que pensar como Deus pensa. Eu tenho que ver como Deus vê. Então eu preciso começar a conhecer esse Deus, me aproximar dele, ler mais a minha Bíblia, começar a descobrir aonde que na minha alma o diabo foi construindo fortalezas. Usando o passado, usando traumas, usando situações da infância, decepções ao longo da vida, e eu tenho que usar o poder que Deus me deu e começar a derrubar todas essas fortalezas e me tornar uma pessoa completamente liberta emocionalmente. Porque como as pessoas têm problemas emocionais hoje, como que eu me liberto, pastor? De Deus já falou, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu tenho que conhecer a verdade, porque é a verdade que vai fazer o quê? Que vai me libertar. Irmão, renova a sua alma, pega a sua Bíblia, começa a estudar o Novo Testamento, venha mais nos cultos, preste atenção em cada mensagem, ore a Deus e peça para Ele te mostrar o que você não está vendo, para Ele mostrar para você áreas onde você precisa ser liberto, onde você não foi, porque às vezes a pessoa se batizou, mas ela não renovou a mente, e a mente gostava da pornografia, de coisas erradas, e às vezes você continua nesses vícios. Agora eu tenho que mostrar para mim mesmo, que eu não quero mais isso, que eu sou uma nova pessoa em Cristo e que isso não agrada a quem? Porque antes para você era certo, mas quando eu conheço a verdade me mostra que é errado, renovou a minha mente. Renove a sua alma, mude a sua forma de pensar e você vai viver a boa, perfeita e agradável. Deus tem muito mais para você. Faça a sua parte, renove a sua mente, mude a sua forma de pensar, para de pensar pequeno. Você tem que pensar como o seu Deus pensa. E o nosso Deus não é pequeno, Ele é grande. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo no meu canal. Não esqueça, hein, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para você receber as mensagens dos próximos vídeos que virão. E compartilhe com quem precisa. Que prazer ter você acompanhando as nossas mensagens. Que Deus te abençoe.